Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos estudar multiplicação de radicais com o mesmo índice. Esse conteúdo aparece frequentemente no 9º ano do ensino fundamental. Mas antes de darmos início à nossa aula, vai ali embaixo, deixe seu joinha. Se você ainda não for inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação e compartilhe o nosso trabalho. Esse processo é muito importante para ajudar o trabalho do professor. Beleza? Feito isso, vem comigo para mais uma aula. O produto de dois ou mais radicais do mesmo índice é um radical com o mesmo índice, cujo radicando é igual ao produto dos radicandos desses radicais. Vamos entender melhor essa definição fazendo alguns exemplos. Vem comigo aqui. No nosso primeiro exemplo, nós temos raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 7. Aplicando a propriedade, nós observamos que nós temos índice quadrado e também índice quadrado. Ou seja, nós temos índices iguais. Então, quando isso acontecer, basta que a gente repita esse índice, tá? Então, vou ficar com raiz quadrada e vou multiplicar os radicandos, gente, ó. 2 vezes 7, que é igual a 14. Então, o resultado da raiz quadrada de 2 multiplicado pela raiz quadrada de 7 é igual a raiz quadrada de 14. Só isso mesmo, pessoal. O processo é bem simples. Vamos descer um pouquinho e vamos fazer mais alguns exemplos. Olha só aqui no nosso item B. Nós temos raiz cúbica de 5 vezes a raiz cúbica de 6. Índices são iguais? São. A gente vai repetir o índice, que aqui é cúbico, né, gente? É a raiz cúbica. E vamos multiplicar os radicandos. 5 vezes 6. 5 vezes 6 é igual a 30. Então, raiz cúbica de 5 vezes a raiz cúbica de 6 simplesmente fica raiz cúbica de 30. Agora, vem comigo para o nosso item C. Olha só, gente, no nosso item C, ele modifica um pouquinho. Nós temos aqui, ó, fatores externos. Mas o processo também é bem simples. Basta que a gente multiplique esses fatores externos. Olha só, 5 vezes 2, que é 10. Vamos repetir o radical, né, gente? Que, no caso, é a raiz quarta. E agora vamos multiplicar os radicandos. 4 vezes 2. 4 vezes 2 é igual a 8. Então, 10, que multiplica, né, gente, a raiz quarta de 8, é o resultado dessa multiplicação. Vem comigo para mais um exemplo. Olha só, o nosso exemplo D. No exemplo D, nós temos a raiz quadrada de 5, que está multiplicando toda essa expressão que está dentro do parêntese. E agora, professor, como é que a gente faz? Simplesmente, gente, nós vamos distribuir a multiplicação desse 5 para ambos os fatores que estão dentro dos parênteses. Olha só, regra do chuveirinho. Vai ficar o quê, gente? Ó, vai ficar 5 que multiplica 3 raiz de 2. E depois a gente vai ter que multiplicar esse 5 por a raiz quadrada de 5. É bem simples. Olha só, fator externo do 5 é 1. Então, 1 vezes 3 é 3. Raiz de 5 vezes a raiz de 2, nós vamos ficar com a raiz quadrada de 10. Beleza? Olha só o que nós temos aqui, ó. Positivo com negativo. Fica o quê, gente? Fica negativo. Então, raiz de 5 vezes a raiz de 5 simplesmente vai ser raiz quadrada de 25. Porque 5 vezes 5 é igual a 25. Olha só, gente. Mas aqui a gente pode simplificar, né? A raiz quadrada de 25 a gente já conhece. Então, isso aqui vai ser igual a quem? 3 raiz de 10 menos raiz quadrada de 25 é igual a 5.
Então, 3 raiz de 10 menos o 5 é o resultado dessa expressão. Agora, vem comigo para o nosso último exemplo da aula de hoje. Olha só o que nós temos, gente. Nós temos raiz de 3 mais 2 raiz de 2, tá? Vezes a raiz de 3 menos 5 raiz de 2. Vamos fazer o mesmo processo. Vamos fazer a distributiva, né? Ou regra do chuveirinho. Nós vamos fazer o quê? Olha só, gente, ó. 3 vai multiplicar a raiz de 3, vai multiplicar a raiz de 3. E depois a raiz de 3 vai multiplicar a raiz de 5 raiz de 2. Ou 5 raiz de 2. Beleza? Vai ficar o quê, gente? Raiz de 3 vezes raiz de 3. Nós vamos ficar aqui, ó, com a raiz de 9. Beleza? Mais, ó, é positivo. Com negativo, a gente vai ficar com negativo. Beleza? Raiz de 3 vezes a 5 raiz de 2, ó. Fator externo é 5, aqui é 1. Então, 1 vezes 5, a gente fica com 5. E a raiz de 3 vezes a raiz de 2, nós ficamos com a raiz quadrada de 6. Beleza? A gente já fez o quê, gente? A gente já distribuiu a raiz de 3 para ambos os fatores do outro parênteses. Agora, nós vamos fazer o mesmo processo. Olha só, nós vamos pegar 2 raiz de 2 e multiplicar por raiz de 3. E depois a gente vai pegar 2 raiz de 2 e vamos multiplicar por 5 raiz de 2. Bastando aqui, ó, positivo com positivo, nós ficamos com positivo. 2 vezes 1, já que o fator externo da raiz de 3 é 1, 2 vezes 1 é 2. E raiz de 2 vezes raiz de 3 é igual a raiz de 6. Beleza, né, gente? Olha só, positivo com negativo, nós ficamos com negativo, tá? E fica o quê, ó? 2 vezes 5. 2 vezes 5 é 10. E raiz de 2 vezes a raiz de 2, nós ficamos com a raiz quadrada de 4. Pois 2 vezes 2 é igual a 4. Beleza, né? Olha só, gente, aqui a gente simplifica logo, ó. Raiz quadrada de 9 é 3. Então, nós vamos ficar com 3. Olha só, aqui, ó, fatores o quê? Fatores iguais, né, gente? Fatores semelhantes. Então, a gente faz o quê? Repete, tá? A gente vai repetir o radical, que é a raiz de 6. E vamos trabalhar apenas com os fatores externos. Menos 5 mais 2, sinal diferente, a gente subtrai e conserva o sinal do maior, né, gente? Então, vai ficar o quê, ó? 5 menos 2, que é 3, tá? Conservando o sinal do maior, a gente vai dar o sinal negativo do 5. Beleza? Menos quem, gente? Menos 10, que multiplica a raiz quadrada de 4. Mas a raiz quadrada de 4 também a gente pode simplificar. A raiz quadrada de 4 é igual a 2. Vamos colocar agora aqui, gente, ó, resolvendo a multiplicação. Nós vamos ficar com 3 menos 3 raiz de 6, menos quem, gente? 10 vezes 2, que é igual a 20. Vamos organizar essa expressão, vamos trazer o menos 20 para cá, ó. Menos 20, mais 3, tá? Menos quem? Menos 3 raiz de 6. Podemos resolver aqui, ó, sinal diferente, subtrai e dar o sinal do maior. 20 menos 3 é 17. O sinal do maior é o do 20, né, gente? Então, fica menos 17, menos 3 raiz de 6. E agora, dessa maneira, não tem como a gente simplificar. Então, o resultado de toda essa expressão é simplesmente menos 17 menos 3, que multiplica a raiz quadrada de 6. Tranquilo, pessoal? Nessa última questão, a gente teve que desenvolver um cálculo um pouco mais extenso para chegar ao resultado final. Beleza? Chegamos ao final de mais uma aula. Eu espero que vocês tenham entendido todo o processo de resolução dos exemplos de hoje. Se você entendeu e se você gostou da nossa aula, não esqueça de deixar o joinha. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificação. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.